Sigmund Freud, 1856 a 1939, foi um neurologista e psicanalista austríaco, considerado o fundador da psicanálise. Sua vida pode ser dividida em várias fases. Infância e juventude. Sigmund Freud nasceu em Freiberg, Morávia, hoje Pibor, na República Tcheca, em 6 de maio de 1856. Ele era o primeiro dos 8 filhos de Jacob Freud, um comerciante de lã, e de Amalia Nathanson, sua segunda esposa. A família mudou-se para Viena quando Sigmund tinha 4 anos. Ele estudou medicina na Universidade de Viena, onde se especializou em neurologia. Carreira. Freud trabalhou como médico em Viena e, em 1885, tornou-se professor de neuropatologia na Universidade de Viena. Ele começou a desenvolver suas teorias sobre a psicologia humana durante essa época, e em 1896, publicou seu livro A Interpretação dos Sonhos, que é considerado o marco inicial da psicanálise. Em 1902, Freud criou a Sociedade Psicanalítica de Viena, e em 1910, ele fez sua primeira visita aos Estados Unidos para dar uma série de palestras sobre psicanálise. Freud enfrentou muitas críticas e controvérsias durante sua carreira, mas também ganhou seguidores leais, e sua teoria foi amplamente influente em todo o mundo. Morte. Freud mudou-se para Londres em 1938 para escapar do regime nazista na Áustria, e morreu lá, em 23 de setembro de 1939, devido a um câncer de mandíbula. Ele está enterrado em Londres, no cemitério Golders Green. Freud teve uma vida pessoal turbulenta, com problemas de saúde, problemas familiares e várias relações amorosas controversas. No entanto, seu legado como psicanalista é inegável e sua obra continua a influenciar a psicologia e a cultura em todo o mundo. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Esta frase pode não ser minha, mas gostei. Agora, faça a tua inscrição neste canal. Algumas curiosidades sobre Freud. Claro, aqui estão algumas curiosidades sobre Sigmund Freud. Ele era um grande fã de charutos, e muitas vezes era visto com um na boca. Fumava cerca de 20 charutos por dia. Freud era muito supersticioso e acreditava em coisas como o poder dos amuletos e talismãs. Era um amante da arte e tinha uma coleção significativa de antiguidades e artefatos em sua casa. Freud sofria de fobia de trens e evitava viajar de trem sempre que possível. Durante a Primeira Guerra Mundial, Freud escreveu uma carta para Albert Einstein pedindo que ele assinasse um manifesto contra a guerra, que se tornou conhecido como Manifesto dos 93. Freud era muito rigoroso com sua dieta e rotina de exercícios, e acreditava que a saúde física e mental eram interligadas. Ele era um apoiador fervoroso do uso da cocaína como anestésico local e até mesmo publicou um artigo intitulado Sobre a Cocaína, em 1884. Freud passou por uma cirurgia de câncer de mandíbula em 1923, que deixou seu rosto bastante deformado e afetou sua fala e respiração. Ele era conhecido por seus famosos escritórios de Viena, que eram cômodos cheios de antiguidades e objetos curiosos que ele usava para relaxar seus pacientes e ajudá-los a se sentir mais à vontade em suas sessões de terapia. Freud teve uma relação complexa com Carl Jung, um dos seus primeiros discípulos, que acabou rompendo com ele, devido a diferenças teóricas e pessoais. Freud foi casado com Martha Bernas, uma jovem de uma família judia tradicional de Hamburgo, na Alemanha. Eles se conheceram quando Martha tinha 17 anos e se casaram em 1886, quando ela tinha 21 anos e Freud 30 anos. O casal teve 6 filhos juntos, incluindo Anna Freud, que se tornou uma psicanalista proeminente em sua própria carreira. Freud teve um relacionamento próximo com Martha, a quem ele se referia carinhosamente como minha Martha. No entanto, seu casamento não foi isento de problemas.
Freud era conhecido por ter vários casos amorosos ao longo de sua vida, incluindo um com sua cunhada Mina Bernas, que morava com a família. Apesar dos problemas, Freud e Martha ficaram juntos até a morte dele em 1939, com Martha falecendo em 1951. Freud era conhecido por ser um pai dedicado e amoroso, e muitas vezes discutia seus filhos em seus escritos e correspondências. E para finalizar, vamos ouvir algumas frases de Sigmund Freud. A mente humana é como um iceberg, flutuando com uma pequena parte acima da água e uma grande parte invisível abaixo dela. A primeira condição para a felicidade é que devemos nos tornar conscientes de nossos próprios desejos. Quando o amor não é loucura, não é amor. A psicanálise é a arte de traduzir palavras em fatos. Não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Onde o id era, o ego deve ser. As crianças são completamente loucas. Eles vivem no agora, no momento presente, e não se preocupam com as consequências. Afinal, o que é um ser humano? Um punhado de poeira, um sopro breve, e tudo está perdido para sempre. Um homem que se apaixona por si mesmo não terá rivais. A vida é uma luta entre o desejo de segurança e o desejo de liberdade. O homem é escravo do que fala e dono do que cala. Esta última é atribuída ao grande psicanalista, mas até hoje não encontraram citações em sua obra que comprovem tal autoria. De qualquer forma é digna do talento do mesmo, e não vejo mal nenhum atribuí-la a ele, já que até o momento ninguém reivindicou a autoria. Quando Pedro me fala de João, sei mais de Pedro do que de João. E ficamos por aqui, até o próximo vídeo.